Fala rapaziada, Netão na área e bora para mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever e deixar sua curtida, acionar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo porque ele é muito importante. Você pode ter certeza disso, que esse vídeo é o vídeo mais importante que eu já postei até hoje falando sobre eleições. Então vamos lá, vamos começar aqui com o vídeo do Peter, do canal Ancapsu, falando a respeito dessa situação que acontece aí, né? Do Pablo Marçal com essa possível prova de que Boulos é realmente um... Mas, e se é mentira? Mas, e se não for? E se não for verdade? Quais as possíveis consequências? Será que isso já aconteceu no passado? Quem é que vai se beneficiar disso? Quer saber? Fica comigo até o final do vídeo. Nós vamos falar agora sobre o atestado, o documento lá, o laudo que o médico teria dito em que o Boulos usou determinada droga, né? Esse documento foi apresentado pelo Pablo Marçal nas redes sociais dele e, segundo está dizendo a Folha de São Paulo aqui, o documento é falso. Eu não tenho como dizer isso com certeza, mas me parece falso mesmo, tanto que no meu vídeo que eu fiz sobre isso, o documento parece falso, né? Eu indiquei que o documento parece falso. Pois bem, esse documento que o Pablo Marçal apresentou, né, era uma receita de consulta médica, né, em que supostamente, em determinado dia do ano de 2021, o Boulos teria ido numa clínica particular lá em São Paulo e teria sido diagnosticado com um distúrbio psicótico em virtude de uso de drogas. Uma droga específica, né, que muita gente faz brincadeira, que é açúcar, né? Você já sabe o que eu estou falando, eu não posso usar o nome aqui por conta do YouTube, né? Então, seria o caso que teriam feito, né? Teriam falado, ele teria mostrado esse documento, ele estava numa live lá com o Rogério Vilela, lá do Inteligência Limitada, uma live que, aliás, deu muita audiência, mais de 1 milhão de pessoas ao vivo, simultâneas lá. Mas aí ele publicou nas redes sociais esse documento, né? E aí o que acontece nessa história? O TRE determinou que é falso. Eu não sei o que eles têm de evidência para isso, porque é complicado esse negócio da falsidade, é uma coisa complicada. Mas o que a Folha de São Paulo traz aqui, a Folha de São Paulo diz aqui textualmente, né? Laudo que Marçal postou para atacar Boulos é falso, veja série de evidências. E bom, embora todas essas evidências sejam realmente muito preponderantes, né, no final das contas, não dá para saber se é falso e que tipo de falsidade que tem ali, né? Então, olha só, quais são as evidências que eles têm aqui? Eu não posso mostrar o documento aqui, mas eu vou mostrar os pontos que ele tem de erro. O RG do Boulos que aparece no laudo está incorreto com um número a mais. Então, é o RG correto do Boulos, mas tem um número a mais, né? O médico que assina o prontuário falso, o José Roberto de Souza, já morreu. Porém, ele morreu em 2022, então em 2021 ele poderia ter assinado este documento, tá? É bom eu deixar claro isso, né? Mas ele não tem a especialidade cadastrada no site do Conselho Federal de Medicina, ou seja, ele não teria aquela especialidade. Eu não sou médico, eu não sei se é proibido para um médico assinar um documento daquele de especialidade de outro médico, então eu não sei dizer até quando que isso daqui é um erro, né? O primeiro pode ser um erro material, né? Um pequeno erro de digitação, pode ser, né? Esse segundo aqui é um problema mesmo? Pode ser que seja. Eu não tenho conhecimento para dizer se um médico de uma especialidade pode emitir um atestado com outra especialidade, né? O sócio da clínica Mais Consultas, Luiz Teixeira da Silva Júnior, tem um vídeo publicado com o Marçal e já atendeu o ex-coach em outra clínica da qual é sócio. Ele ainda tem empresas em Alphaville, onde o influenciador construiu sua estrutura empresarial. Bom, isso aqui, mais uma vez, é uma coisa que é estranha, mas isso não quer dizer que seja falso, né? Então, mas de qualquer forma, realmente eu concordo que é uma evidência que pode ter sido uma ação entre amigos aqui, né? Aqui, ó, no mesmo dia indicado no prontuário, dia 19 de janeiro de 2021, Boulos fez uma transmissão ao vivo no final da manhã comentando sobre a importação de vacinas. E no dia seguinte participou de uma ação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, da favela Vietnã, na zona sul da cidade, né? Isso daqui já é uma evidência um pouco melhor de que realmente o documento seria falso, porque o fato dele ter, na manhã, antes do suposto atestado, ter feito uma transmissão ao vivo, não quer dizer nada, ele poderia ter um problema depois dessa transmissão ao vivo, né? Mas o fato de no dia seguinte ele ter participado de uma ação lá, foi uma invasão isso? O Boulos... então, a desculpa do Boulos é que ele estava invadindo a favela, né? Mas enfim,
ele fez uma ação lá, isso muito provavelmente quer dizer que ele não realmente não estava com problemas sérios, né? Se ele tivesse realmente um surto psicótico precisando de internação, ele não ia estar no dia seguinte fazendo ações políticas ali, né? Além disso, parece que tem um vídeo do vereador Emerson Vitalino, de Osasco, que publicou um vídeo no dia do prontuário falso, né? Ele postou uma foto ao lado de Boulos no Instagram, na parte da tarde, ou seja, seria ainda mais difícil para o Boulos ter depois disso tido o episódio, coisa e tal. Então realmente isso daqui faz sentido indicar a falsidade disso daqui pela sequência de eventos. Começa a ficar um tempo muito curto para ele ter essa crise psicótica, ter sido medicado e coisa e tal, né? Outra coisa que a Folha de São Paulo aponta como evidência de fraude é que, ao se pesquisar no Google Imagens por termo como laudo toxicológico de açúcar e laudo de açúcar, um dos primeiros resultados que aparecem é o exame positivo com valores de concentração de sangue destacados. Será? Realmente aqui, ó, tem aqui um laudo aqui que aparece com positivo de 2,825, 0,5 Ng/mg, que é exatamente o mesmo valor que tem lá no documento do Boulos, né? No documento que o Marçal produziu do Boulos, né? Realmente é estranho isso, né? Não sei se tem outra explicação para isso daqui. Há inconsistência no nome e no logo da clínica que teria emitido o prontuário. Isso aqui é outra coisa que é meio circunstancial. Até aqui, os que eu acho pesados é a questão do mesmo dia, o item 4 e o item 5. Esses dois aqui realmente são estranhos. O item 6, tem inconsistência no nome e no logo da clínica. O logo pode ter mudado, né? Meio que não quer dizer muita coisa isso, né? Agora, o 7 também é um item bem pesado. Uma ex-funcionária do médico que aparece como responsável pelo laudo afirmou que não reconhece a assinatura que consta no documento, né? E tem aqui realmente aqui no Globo aqui, ó, tem ela mandou uma mensagem aqui do Dr. José Roberto de Souza, aqui a assinatura dele aqui, a assinatura dele que foi usada no documento que o Marçal apresentou, né? Mais uma vez, isso não quer dizer que seja falso, o cara pode ter mudado a assinatura dele, a gente não sabe, mas é um indício muito forte, né? Vamos combinar, né? Realmente, juntando esses três itens, de tudo que falaram aqui, os outros, o item 6 não quer dizer nada, o item 1, 2 e 3 também não quer dizer nada, porque não necessariamente seria um problema. Agora eu concordo que o item 4, 5 e o 7, realmente é muito estranho isso, indica a falsidade desse laudo, né? E bom, o TRE também teve esse tipo de visão e ele mandou excluir os conteúdos sobre o tema de vários sites, de vários lugares, né? O juiz determinou a retirada dos laudos em várias postagens do próprio Marçal, mas de outros lugares, inclusive o Inteligência Limitada, ele manteve o vídeo, mas vai estar pendente investigação sobre isso, né? E aqui, ó, não suspendeu as contas dele, mas eliminou os vídeos. Isso daqui é o correto, tá, gente? Isso é o que prevê o Marco Civil da internet. Aqui, ó, o juiz determina a exclusão do laudo falso e coisa e tal, mas é aquilo que eu falo para vocês, esse tipo de coisa esse negócio de falar sobre o assunto, ficar defendendo, cara, não vai ajudar em nada o Boulos aqui. Eu acho que foi um erro do Marçal essa coisa, tá? Porque a gente já tá às vésperas da eleição. Inclusive, tá? Tem a questão do outro perfil do Paulo Marçal ter sido bloqueado, tá? Tem essa também. E a verdade é que esse tipo de coisa não vai mudar voto de ninguém. Quem já gosta do Boulos vai votar no Boulos mesmo com esse laudo aí, não quer dizer nada. E quem não gosta dele já não vai votar nele de qualquer jeito. Então isso daí não vai fazer muita diferença. Ao contrário, isso pode dar arma contra o Marçal, tá? Se o Marçal passar para o segundo turno, existe um risco muito grande do pessoal do TRE acabar impugnando a candidatura dele. Mesmo ele ganhando as eleições, é capaz ele perder por abuso de poder econômico, abuso de poder político, né? E falsidade, né? É um crime que ele cometeu aqui, né? Existe, aqui, ó, no Código Penal brasileiro, tem todo um capítulo sobre falsidade, né? Começa aqui com moeda falsa, falsificação de moeda, lógico, é crime, coisa e tal. Falsificação de títulos públicos e coisa e tal também é crime. Aí vem aqui, ó, falsidade documental, ou seja, você falsificar um documento, né? Então ainda tem aqui
A primeira parte é falsificação de selo ou sinal público, isso não é o caso, porque é um documento privado. Falsificação de documento público também não é isso, mas aqui, ó, começa aqui, ó, 298, falsificação de documento particular. Falsificar em todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Agora, é esse o crime que foi cometido aqui? Aparentemente não. Por quê? Porque esse documento é um documento que foi emitido pela clínica, né? E como foi emitido pela clínica, com aquele sentido ali, ele é legítimo. O documento em si é legítimo. O ponto que eu quero fazer para vocês aqui é, existe uma diferença entre documento falsificado. Se eu, aqui na minha casa, tentar falsificar um documento dessa clínica, tentar fazer na minha casa aqui um documento dessa clínica, eu estaria fazendo falsidade, eu estaria falsificando isso daqui. Se foi a própria clínica que emitiu o documento, mas o conteúdo que está escrito no documento é errado, é a chamada falsidade ideológica. Então é esse outro item aqui, o artigo 299. Então são dois tipos de falsidade. Uma falsidade é você, por exemplo, pegar um template de atestado médico e na sua casa você fazer um atestado médico. É falso, você fez uma falsidade ali. Outra coisa é um médico de verdade assinar um atestado em que ele diz que você está incapaz para alguma coisa, sendo que você está capaz. Entendeu? Entendeu a diferença da falsidade aqui? Uma é a falsidade do documento em si, a outra é a falsidade do que está escrito no documento. No caso do Marçal, seria a falsidade ideológica, né? A pena de até 5 anos de cadeia e de 1 a 10 contos de réis. Porque tem isso no Código Penal. O Código Penal brasileiro é antigo pra caramba, né? Enfim, tem mais coisas que podem enquadrar nisso daqui, né? Falso reconhecimento de firma ou letra por terem usado a assinatura errada do médico. Falsidade de material de atestado ou certidão, como isso daqui é um atestado, né? De certa forma, uma certidão pode ser enquadrada também. Falsidade de atestado médico também pode ser incluso nesse caso, né? Enfim, então tem outras falsidades aqui, tem outras coisas, falsa identidade, falsidade de prejuízo de nacionalização da sociedade, enfim, tem um monte de casos de falsidade aqui. Mas provavelmente o caso do Marçal é esse 299 aqui, que dá até 5 anos de cadeia, né? E mais do que isso, você tem no Código Eleitoral também punições para esse tipo de coisa, né? E não tenha dúvida, se o Marçal passar para o segundo turno, você pode ter certeza que isso vai ser usado contra ele. Bom, mas e aí? E se for verdadeiro esse documento? E aí que vem o problema. Como provar que esse documento foi verdadeiro, né? Certamente a polícia vai ter que fazer uma batida na clínica, vai ter que ver se esse documento foi emitido naquela época mesmo, se tem outras evidências de que para quem foi encaminhado ele na data, né? Onde é que ele teria dado entrada, enfim. Existem maneiras de fazer toda essa identificação para saber se realmente o documento foi verdadeiro, se realmente o Boulos esteve lá na clínica e coisa e tal. É complicado, mas é um processo que é possível, né? E como eu falei para vocês, o que me parece realmente é que o Marçal pisou na bola. Isso vai dar ruim para ele, infelizmente. E o pior, né? Vocês sabem que isso vai ser usado para tentar favorecer projeto de lei de fake news, esse tipo de coisa, né? Isso certamente vai ser usado contra isso. Uma besteira realmente ele ter feito esse tipo de coisa. Não vai ter ganho político nenhum para ele e pode ter prejuízo muito sério. É o seguinte, pensa comigo. Isso que o Marçal fez pode ser, se for verdade, ok, show de bola, segue o jogo, tudo certo. Agora, se for mentira, além disso que o Peter falou, do projeto das fake news e tudo mais, que pode prejudicar muito mais a direita e as pessoas no geral, né, a nação inteira, tem mais uma coisa que eu quero falar com vocês depois desse vídeo aqui. Vamos lá. E aconteceu uma coisa um tanto quanto absurda meio essas campanhas políticas aí, eu não sei porquê, em que contexto foi usado o nome e o CRM do meu pai pelo Pablo Marçal, e eu sei que a questão é muito grave e eu não sei até que ponto e porquê disso tudo, né? Porque usar a identidade de uma pessoa que inclusive nem tá mais aqui, entendeu? As coisas já estão começando a ser apuradas, mas eu quero deixar esclarecido aqui que meu pai jamais trabalhou nessa clínica, nunca trabalhou nessa clínica que foi divulgada. Ou seja, o pai dela nunca trabalhou naquela clínica.
Então como é que aquela assinatura está lá? Tudo bem. Agora vem a reportagem do G1, que depois disso eu vou fazer uma análise e vou conversar com você a respeito das possibilidades que podem acontecer caso aquilo ali seja mentira, tá? Caso aquele receituário, aquele laudo ali seja mentira. Vamos lá. Após liminar, TRE de São Paulo confirma a vaga de deputado federal para Paulo Teixeira, do PT, no lugar de Pablo Marçal. Por causa de uma liminar de Ricardo Lewandowski, o candidato Paulo Teixeira, do PT, ganhou o direito de assumir o mandato parlamentar em 2023, até que a contestação da candidatura sob júdice de Marçal seja julgada em definitivo pelo plenário do TSE em Brasília. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu, nesta terça-feira 8, retomar a condição de Paulo Teixeira como deputado federal eleito. Com isso, a candidatura do coach messiânico Pablo Marçal, do PROS, passou a constar como indeferida com recurso, e ele perdeu o direito de assumir o mandato parlamentar até que o registro de sua candidatura, ou melhor, até que o registro da candidatura dele seja julgada em definitivo pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Segundo o TRE de São Paulo, a segunda retotalização dos votos em São Paulo se deu depois da liminar concedida à coligação de Paulo Teixeira contra a candidatura de Marçal pelo ministro do TSE, Ricardo Lewandowski, que é ministro do Lula. No primeiro turno de 2022, Marçal obteve 243.029 votos, enquanto Paulo Teixeira havia conquistado 122.800 votos na eleição. Porém, a coligação que elegeu o deputado do PT alegou que Pablo Marçal havia registrado a candidatura dele para deputado federal fora do prazo determinado pelo TSE para que todas as candidaturas de deputado federal fossem registradas no Brasil. A contestação também alegava que houve falta de apresentação de documentos. Mesmo assim, o coach bolsonarista foi autorizado a concorrer ao cargo em candidatura sob júdice pendente de julgamento. E o que eu tiro de base para essa análise que eu vou fazer contigo? Isso daí já aconteceu uma vez, certo? Ele já perdeu a candidatura a deputado federal uma vez para alguém de esquerda do PT. Então, teoricamente, se ele fez isso de propósito ou não, a gente ainda não sabe. Mas e se o sistema usou o Marçal porque ele tem um poder de atingir um público muito grande com muita facilidade, né, para eleger esse cara do PT? Porque indeferindo a candidatura de alguém que está eleito, automaticamente vem alguém da sua linha sucessória. No caso, nesse caso aqui, era o Paulo Teixeira do PT. Aí nós temos o que? Agora é diferente, né? Porque Pablo Marçal, ele apresentou um documento que tem indícios, vários indícios, de alegadas falsificações, e que isso pode trazer um problema muito grande. Por quê? Porque essa candidatura agora para prefeito de São Paulo, ela vai literalmente delegar qual vai ser o futuro do Brasil. E se o Bolsonaro tiver razão? Se Pablo Marçal está fazendo isso de propósito para eleger o Boulos e nem o próprio Boulos sabe, o sistema todo está ali atrás dele, fazendo com que ele faça isso novamente para chegar como, digamos assim, o candidato preferido, né? O candidato que já está basicamente potencialmente eleito. Ele vai lá no segundo turno e ele tem a candidatura dele indeferida. Quem é o segundo da sua linha sucessória? Boulos, Guilherme Boulos, né? Ou seja, vai acontecer novamente. Por isso que talvez Bolsonaro não disse o porquê, mas disse que a melhor opção, mesmo não sendo o candidato dos sonhos do Bolsonaro, é o Ricardo Nunes. Só que qual o problema do Bolsonaro falar? É que esse sistema poderia ser descoberto, ser quebrado, ser manipulado novamente e ele ser prejudicado. Você entende? Então, assim, de certa forma, isso me leva a crer o quê?
ou o sistema está usando o Paulo Marçal por 2 vezes para eleger 2 vezes candidatos do PT e a primeira vez foi feito para ver se dava certo e deu certo, estão usando novamente, tá? Que é uma hipótese. Ou ele pode ter sido um cara estratégico e está tentando novamente se eleger como alguma coisa na política para realmente fazer a mudança em São Paulo. Só que tem um porém mais. Ele é jurista, cara. Ele entende de leis. Ele não é um rico qualquer. Ele é um cara bilionário que tem conhecimento jurídico. Então ele sabe que ele sabia que se ele mentisse, ele seria condenado pela justiça eleitoral. E criminalmente também, porque é falsidade. É falsidade ideológica, se não me engano, né? Então assim, é muito perigoso isso, cara. E por que eu tô fazendo esse vídeo desse jeito a essa hora? Para que você que tá me vendo possa fazer um grande favor para toda São Paulo, talvez. Divulga esse vídeo ao máximo. Porque por mais que as pessoas talvez não consiga atingir tantas pessoas assim, é uma análise pertinente, cara. Que acho que se as pessoas têm um tempinho extra aí antes de votar, podem analisar isso. Porque também pensa o seguinte, ele foi lá, lançou a prova de que Boulos, né? E foi fazer uma maratona, 128 km, ou seja, 24 horas. Por quê? Se o cara tá correndo, ninguém consegue entrevistar. Ninguém consegue chegar nele, Marçal, então, mas é aquilo lá que tu falou, como é que tu prova aquilo ali? Tu acha que um cinegrafista ali com uma câmera de aproximadamente 15 quilos correndo, com um cara de microfone ali, entrevistar o Marçal correndo? Não tem como, cara. Por isso que eu tô falando pra você. Ele foi cirúrgico na estratégia dele. Mas não contava que as mentiras dele fossem descobertas muito rápido. Então, se é que é mentira, né? Claro, não estou aqui alegando que ele está mentindo, mas é uma análise que tanto eu quanto você podemos fazer, certo? E analisando a fala do Bolsonaro no meu vídeo anterior, você pode ter umas, digamos assim, você não precisa concordar comigo, mas você que é de direita deve analisar as coisas de maneira mais fria. Por que que o Bolsonaro fez aquele vídeo falando do Ricardo Salles, do Nicolas, não nesse vídeo anterior que eu falei do Nicolas, né? Mas ele já deu uma reclamada do Nicolas. Por quê? Porque eles não sabem o que estava acontecendo nos bastidores da política. E talvez ele tenha sacado. Por quê? Porque Pablo Marçal, uma época, foi, digamos assim, participar da eleição do segundo turno do Bolsonaro, né? Na eleição anterior, na qual ele perdeu, entendeu? Então assim, Carlos Bolsonaro fez toda a propaganda, fez toda a estratégia de marketing para eleger o pai dele e conseguiu, ótimo. E o Marçal, ele pode não ter ido lá para aqueles propósitos que ele falou que foi para ajudar o Bolsonaro, mas talvez para aprender com o Carlos. Aprendeu tão bem que usou e tá aí, praticamente eleito no primeiro turno. Fechou? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, não esquece de curtir, compartilhar e tamo junto, rapaziada.